Olá, tudo bem? Eu queria conversar um pouquinho com professores e coordenadores, gestores das escolas de educação infantil, tá, do município de Botucatu hoje. Eu queria colocar para vocês, né, algumas questões pedagógicas nesse momento que a gente está vivendo de afastamento, né, e tentar é, dar algumas ideias para que vocês, né, possam atender melhor as famílias, algumas orientações. Então, assim, gente, quando a gente fala das atividades remotas, a gente precisa pensar primeiro que a gente tem uma dificuldade sim de atingir todo mundo, mas que a gente precisa buscar mecanismos, né, de atingir todo mundo. A gente já percebeu, vocês já têm uma ideia de que a gente vai ficar aí por mais um bom tempo ainda sem as aulas presenciais. Então, a gente precisa manter a relação com essas crianças e com a família de alguma maneira, tá? Isso não está, de novo, eu vou fortalecer isso, de maneira nenhuma está substituindo ou pretende substituir aulas presenciais. Tá? Então, a gente tem aí, né, uma perda, vamos dizer assim, significativa do ano letivo, no sentido de escola, de tudo que é possível propor na escola. Porém, a gente vai continuar fazendo o que é possível à distância. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa ideia de que a gente precisa manter a proximidade, sim, com as famílias, criar mecanismos de aproximação. Então, muitas escolas, né, estão lançando mão aí de grupos de WhatsApp, outras coisas que eu já disse. Isso aproxima, ajuda a aproximar. E também é possível entregar, sim, materiais impressos. Tem algumas escolas já fazendo isso, outras pedindo. Agora, para fazer isso em massa, a gente precisa de uma outra organização. Então, o que eu peço aqui é que vocês ainda aguardem um pouco, porque a gente vai estar aguardando aí um material que vai vir, né, do convênio lá, que é um caderno de orientação aos pais que, enfim, a gente já encaminhou virtualmente, mas se for fazer uma entrega massiva para todos os alunos, a gente ainda precisa esperar um pouquinho, pelo menos a semana que vem, para organizar isso melhor com todos vocês, para não ter que fazer uma entrega semana que vem, depois outra daqui 10 dias, entendeu? Porque daí já começa a preocupar, né? Dá todo um trabalho. Então a ideia é entregar as coisas juntas. Mas de qualquer maneira, né, já ir apurando, percebendo se tem famílias com dificuldade de acesso às coisas, né? Pode sim fazer, de repente, a impressão de algum material de orientação, chamar a família na escola e entregar sem problema nenhum. Isso sempre pôde, na verdade, nunca foi proibido, né? A única orientação é evitar realmente a aglomeração de pessoas que a gente não pode descumprir isso, né? E principalmente a gente, enquanto órgão público, descumprir isso, tá bom? Eu queria mostrar para vocês um material que é da Prefeitura de São Paulo, que eu já encaminhei para vocês, porque esse material de 0 a 5 anos, ele acaba trazendo muitas ideias e já está pronto. E é um material que pode, assim, ser distribuído de certa maneira, se vocês optarem, ou parte dele, ou tirar a ideia dele, e construir um material próprio, daí vai de acordo com cada escola, tá? Mas que ele é interessante do ponto de vista de que ele trabalha exclusivamente, praticamente exclusivamente com as questões lúdicas, que é o que a gente propõe nesse momento, tá? Então, é só para deixar bem claro, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Esse material ele está disponível no site da Prefeitura de São Paulo, chama Trilhas de Aprendizagem, tá? Então você entra lá, tem lá Trilhas de Aprendizagem, e aí você entra no link, tá? Tá aqui, ó. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o link para quem quiser já só clicar lá e acessar o material. Veja, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Esse material está lá disponível para todo mundo, é domínio público. O único cuidado que a gente tem que ter, e eu vou mostrar aqui para vocês já, é em relação ao uso do material sem resguardar os direitos. Então, por exemplo, nesse caderno aqui de 0 a 3 anos, quando a gente vem aqui no fim, ó, nós vamos ter aqui um quadrinho aqui, eu vou ampliar para a gente ver, tá? E esse quadrinho aqui, ele vai falar exatamente disso que eu estou dizendo. O quadrinho está aqui, ó, tá? Ó,
Então, qualquer parte desta publicação poderá ser compartilhada. Cópia e redistribuição do material em qualquer suporte ou formato, e adaptada, reexame, transformação e criação a partir do material para fins não comerciais, tá? Desde que seja atribuído o crédito apropriadamente, tá certo? Indicando quais mudanças foram feitas, tal. Isso daqui é o seguinte, tá? Então eu peguei e transformei tudo isso daqui num outro material, eu preciso dar o crédito para quem fez. Se eu colocar junto num outro material que eu peguei imagens de outras pessoas e tal, eu preciso dizer, né? Porque de repente eu preciso ter o direito de imagem dessas outras pessoas, porque daí eu estou relacionando o material deles lá com outro material e aí alguém pode ver e achar que tem que processar a Prefeitura de São Paulo, porque o material dela estava num lugar que estava usando minha imagem e eu não dei autorização de imagem. Mas, de qualquer maneira, o que cabe, o que ressalta aqui é isso, ó, né? Qualquer parte poderá ser compartilhada, inclusive impressa, tá? Então, acho que isso é importante deixar claro aqui, vocês podem usar isso. E aí que eu disse, pode usar na íntegra, pode usar em partes. Agora, o que eu quero deixar claro, imprimir esse material, né, e distribuir para as famílias não resolve o nosso problema, tá? Por que que não resolve o nosso problema? Porque o nosso problema ele está na conexão com as famílias, né? Esse é o nó, é o X da questão. Então, a orientação para as famílias é que vai prevalecer. Ainda que eu mande um material, seja um material para a criança ter que fazer alguma coisa escrita, pintura, um desenho, não sei, seja o que for, precisa ter uma orientação da professora, da atendente, da escola, para a família de como fazer isso. A gente precisa lembrar que as famílias, né, não são professores, não são educadores, no sentido formal como nós somos, não são profissionais da educação. Então, nós precisamos, na medida do possível, orientá-los, né? Não esperar que eles ajam como um professor agiria, tá? É óbvio, né? Mas a gente precisa fazer uma certa orientação. Agora, quando a gente fala de educação infantil, essa orientação ela é muito mais para o adulto, porque o adulto é que cuida da criança. Então a gente precisa pensar muito nisso quando a gente propõe as atividades. Quando a gente propõe as atividades, para pensar no tipo de família, onde ela mora, como ela vive, com quem ela vive, no tamanho da casa, se estão trabalhando, como que estão. Então, veja, é um momento de reconhecer, né, melhor essa sua clientela, essa sua família, essas suas crianças, né, para poder organizar essas atividades. E outra coisa, as atividades, né, é um momento, na verdade, nunca a gente precisou ter atividades padronizadas para todas as crianças, né? A gente sempre fala assim, nossa, dependendo do ritmo de desenvolvimento de cada criança, a atividade tem que ser de um jeito. Quando eles estão na sala de aula, o que que a gente fala? A temática é a mesma, mas para uma criança você vai exigir uma coisa, para outra você pode exigir algo a mais. Porque se você exigir sempre a mesma coisa para todas as crianças numa sala de aula, o que está mais avançado vai ficar lá esperando, né? Falando, puxa, que droga, né? Isso é muito fácil para mim. O que está lá embaixo, que está com mais dificuldade, não vai conseguir fazer e vai ficar cada vez mais perdido. E quando termina lá no ciclo, lá no fim do quinto ano, é provavelmente aquela criança que mal se alfabetizou, né? E aí a gente nessa pegada acaba dando aula só para quem? Em torno de 50% dos alunos da classe, que é os medianos. Eu costumo dizer que isso é uma aula, desculpem, né, mas é uma aula medíocre, porque lida com a média, tá certo? Então a gente agora, né, se na presencial não deveríamos fazer isso, imagine agora. Agora a gente tem a possibilidade disso. Então, eu sei que eu tenho lá 20 alunos e que alguns alunos precisam de um tipo de atividade específica e outros. Eu posso sim, tá? Direcionar, se eu tiver, né, a ferramenta aí, né, e lógico que vai depender da escola, tá? Se eu tiver montado uma ferramenta num grupo de WhatsApp, ou se eu for entregar um material impresso, eu posso sim entregar uma ficha impressa de atividades diferentes para um aluno do que para o outro e fazer uma explicação. Isso daí é lógico, tudo tem que ter explicação, porque senão as famílias também vão falar, por que meu filho está com uma coisa, outro está com outra, aquela coisa toda, que você já conhece melhor do que eu, né? Mas veja, e assim, não entendam o que eu estou falando como nada de ordem, tá? É só uma reflexão que a gente está fazendo aqui. Tudo que eu estou falando no vídeo aqui é para vocês refletirem e cada qual, né? Cada escola, cada professor discutir aí com seus pares e tomar as melhores decisões possíveis dentro das possibilidades que cada um tem.
todas as minhas orientações são sempre nesse sentido. Se for para determinar alguma coisa, vai ser de outra forma, tá? Isso não é determinação, só para esclarecer. Então, é importante isso. Então, é um momento que dá para fazer isso se for o caso também, né? Buscar aquela família que não está, né? Aí fica mais a carga do gestor, viu? Ligar de repente por causa de uma criança que não está dando as caras ali, né? No presencial vocês fazem isso, pelo menos a orientação é essa, né? Se a criança começa a faltar, viu? Por que que está faltando? O que está acontecendo? Enfim, e por aí vai, tá bom? Outra coisa importante, lembrando que educação infantil é dividida em duas partes, 0 a 3, que é a chamada creche, e 4 e 5, que é a pré-escola. A obrigatoriedade da frequência e da permanência na escola é apenas de 4 a 5. 0 a 3 não tem obrigatoriedade. A gente procura manter esse contato lúdico, sim, com essas famílias e com todos que estão matriculados na escola nesse momento, né? Mas é só para esclarecer isso. E a gente vai atingindo essas crianças na medida do possível, de acordo com a idade deles. Então, eu queria mostrar para vocês o material, no sentido de deixar claro algumas coisas que eu sugiro aqui para que a gente pense. Voltando aqui nesse material de 0 a 3, por exemplo, né, ele vai fazer uma série de orientações às famílias, e aí ele vai falar, olha, tempo de conversar, e aí vem as temáticas. Agora a nossa conversa é sobre alimentação, e vai falar um pouco sobre alimentação saudável, o que que é. Então veja, você entregou isso para a família impresso ou disponibilizou por WhatsApp, num arquivo, também é possível e dá para ver. De repente precisa gastar impressão com esse tipo de material, vamos dizer assim, né? Eu acho. E, mas aí o que acontece? A professora da sala vai gravar um vídeo falando sobre essa alimentação. Olha, mamãe, lá na página 11, né, tá falando sobre alimentação, o texto fala isso, né? Então, vou fazer uma explicação, uma ampliação numa linguagem acessível para as famílias, sem menosprezar a capacidade das pessoas, sem nivelar por baixo de jeito nenhum, mas sempre procurando dar essa orientação. E fazer questionamentos, perguntar como que eles são, e assim também é uma oportunidade para vocês irem conhecendo melhor como que essas crianças vivem. É a mesma coisa aqui em relação à amamentação, em relação à leitura, né? Então, eu acho que esse é um carro-chefe da educação infantil e que, nesse momento, mais do que nunca, e também para o ensino fundamental, mas assim, fazer as leituras. Aqui nesse caderno, por exemplo, tem um livro, né, que pode ser impresso, entregue lá, pode, né, mas aí a professora pode ler outros. Se a professora conseguir fazer como eu estou fazendo, é que ela pode ir lendo com o quadrinho do lado. Se ela não conseguir fazer isso, não tem problema. Ela pode gravar um áudio, pode gravar alguém gravar ela lendo mesmo com o celular sem problema nenhum. E aí uma orientação para a família, olha, mamãe, a leitura ajuda a criança a compreender como é que se escreve, amplia o repertório de palavra dela, a criança está construindo sequências na cabeça dela ainda, então isso é muito importante, por isso que a criança pede para ler, reler e treler um monte de vezes a mesma história, porque ela quer entender aquilo dentro da cabeça dela, ela quer organizar as ideias. Então, quando a criança pedir para ler mais uma vez, assim que você terminar de ler, é importante que você leia, né? É importante estar num ambiente, na medida do possível, tranquilo para fazer a leitura e assim por diante, gente. Então, assim, são coisas que mesmo quem tem algumas dificuldades sociais pode, de repente, fazer, tá? Ou se não conseguir fazer, na pior das hipóteses, né, vai ver o professor fazendo. O que eu quero dizer é que a orientação para a família é fundamental também, tá bom? Aí tem o livrinho, só para a gente dar o exemplo, tem aqui. Aí aqui vem com brinquedos e brincadeiras, né? Então ele fala aqui algumas sugestões, ó, que tal resgatar algumas brincadeiras da cultura popular, conversar com essas famílias. Olha, mamãe, o que que vocês brincavam quando você era criança? Tem um projeto lá no Ler e Escrever do primeiro ano que era isso, né? A escola perguntava para as famílias os tipos de brincadeira, fazia lista de brincadeira para poder brincar, para poder fazer, enfim. Nada muito diferente, gente. Só que aqui, quem que é o público, né? Lógico, a mãe pode gravar lá o bebê falando, brincando, falando alguma coisa com a professora, faz a professora chorar. É legal, mas o interlocutor fundamental nesse momento aqui são as famílias, sobretudo de 0 a 3 anos, correto? Tá? Então, propor as brincadeiras, aí que os professores tiverem possibilidade de filmar a brincadeira dentro da casa para dar o exemplo, perguntar, e aí, brincou, não brincou, né? Ajudar a construir uma rotina. Outras questões, né? Fazer a participação
na vida cotidiana, fazer orientação para as famílias, né, na vida cotidiana e por aí vai. Então esse material ele mostra basicamente isso. Ele não vai oferecer aquelas folhinhas igual apostilas por aí oferecem, né, para a criança ficar fazendo rabisco, para a criança pintar a imagem, para a criança completar pontilhado, essas coisas. Se alguma escola achar que isso tem alguma relevância, por favor, a única coisa que eu peço é que tente inserir isso dentro de algum contexto, só isso. Né? Porque senão a gente sai fora da nossa linha, a gente acaba abandonando os nossos referenciais. Não percam de vista a BNCC. Tem 6 direitos de aprendizagem fundamentais lá, e nenhum daqueles direitos de aprendizagem fala em fazer coisas isoladas sem sentido. Né? Tudo é conectado e é tudo através do brincar. Eu acho que se a gente seguir aquilo, a gente está indo para um bom caminho, tá certo? Então, eu acho que essa é a maior preocupação com relação às atividades para a educação infantil. É seguir uma linha pedagógica que está posta pelo Referencial Municipal da Educação Infantil, pela BNCC, tá? E esse material, por exemplo, que traz muito isso. Então, assim, não, em vez de ficar imprimindo coisas para entregar para as famílias porque não está aguentando a pressão, porque eu entendo que as famílias acham que a coisa só é feita se tiver alguma coisa material física para palpar. Né? Inclusive, a gente, né, no dia a dia, já há alguns anos, vem sofrendo esse tipo de questionamento nas escolas de educação infantil por uma mudança, né, da última década, vamos dizer assim, meio radical nas práticas. Né? A gente vem procurando favorecer e muito mais o lúdico e as aprendizagens. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que agora, né, não que vocês já não estivessem fazendo isso porque é uma orientação antiga, mas agora é um momento ímpar, né, onde as escolas, sobretudo as escolas que têm essa comunicação direta via grupos com as famílias, mas também pelo Facebook, de fazer depoimentos, de fazer orientações, tanto dos gestores quanto dos professores e atendentes, em relação ao que as crianças aprendem quando estão fazendo determinada atividade. Então, por exemplo, tem um livro lá que ensina uma determinada brincadeira, ou você pediu para fazer determinada brincadeira, brincadeira dos elásticos, por exemplo. Né? Então, dizer para a mãe, olha, quando essa criança está brincando com isso, ela está treinando o equilíbrio dela, por exemplo, ela tem que ficar numa perna, tem que ficar na outra, para passar daqui para lá. Isso é fundamental para dar o equilíbrio no corpo, para ela andar bem, para ela não ter as colunas tortas, para ela não ter bater o joelho um no outro quando for andar e por aí vai. Então, o desenvolvimento da criança, né, motor e psicológico e cognitivo, desculpem, é fundamental nesse momento, né? E nós, os educadores, temos uma oportunidade de mostrar que nós somos os profissionais, sim, da educação, e que quando a gente está fazendo esse tipo de atividade, a gente não está só brincando. Porque tem esse questionamento lá no dia a dia da escola, quando está funcionando normal, né? A mãe chega lá e fala, nossa, traga ele aqui só para brincar? Tá aí, né? Já dizia antes, né, que as reuniões de pais da educação infantil precisam mudar radicalmente o seu formato e fazer uma reunião onde seja uma reunião orientadora para as famílias. Mostrar o quanto um professor da educação infantil, um atendente da educação infantil, tem que estudar, tem que planejar para poder fazer aquela brincadeira que a mãe achou que era só brincadeira. Só que a mãe, se você não explicar para ela, ela vai achar que é só brincadeira mesmo e que qualquer um pode fazer aquilo. Mas fazer aquilo com finalidade não é qualquer um que faz. E é nesse momento, né? Esse é um dos momentos, na verdade, que a gente pode continuar fazendo esses esclarecimentos através da gravação de vídeos, textos que vocês mesmas podem escrever direcionados e explicando em relação a algumas brincadeiras. Ah, mas tem mãe que não quer nem saber disso e tal. Eu sei, gente, mas a gente não pode partir do genérico. A gente está aqui fazendo um trabalho, né, de primor, um trabalho, né, dentro das condições de qualidade. Então a gente precisa fazer sim, né, toda essa orientação e toda essa trocar essa ideia com essas famílias, porque isso valoriza a educação infantil, valoriza o educador infantil e a gente precisa muito disso, né? Para quem já me ouviu aí, me conhece há algum tempo, sabe que eu bato muito nessa tecla. A educação infantil, ela vive ainda, apesar de a gente já ter superado
né, oficialmente o assistencialismo desde a LDB de 1996, a gente ainda vive numa linha muito tênue entre o que é educação e o que é assistencialismo. Né? Então, eu acho que para quebrar de uma vez por todas esse paradigma, não tem outra maneira a não ser informar as famílias, mostrar que que o trabalho da escola pedagógica, o quanto ele promove o desenvolvimento cognitivo, físico-motor ou psicomotor dessas crianças. Né? Eu acho, esse é o momento. Numa linguagem mais tranquila, assim, mais importante. E aí eu vou além, né? Até mesmo nós, e eu me coloco nisso, muitas vezes temos dificuldade de saber o que determinada atividade está desenvolvendo na criança. Então, também estamos todos agora, né, em home office, estamos preparando essas atividades, e é um momento que, bem ou mal, a gente tem um pouco mais de tempo para poder estudar isso mais a fundo. Então, cada vez que você preparar uma atividade lá para a criança, vai lá e pensar, nossa, o que que isso aqui está desenvolvendo mesmo? Que habilidade que se enquadra? Pega lá a BNCC, vamos ver. É difícil, eu já fiz essa dinâmica com as coordenadoras várias vezes, a gente tem dificuldade, né? Ou então encaixa em mais de uma, pode ser que encaixe. E veja, isso não é burocracia, não, isso é para ter conhecimento. Para quê? Para poder chegar, né, e falar com propriedade com as famílias quando for questionado por qualquer coisa. Né? Ou então ter a humildade de dizer, não, realmente, eu errei aqui, eu preciso melhorar ali para isso, gente. Não é burocracia. Pelo amor de Deus, não é burocracia. Tá? O professor, ele só vai ser respeitado quando ele se respeitar. E para ele se respeitar, ele precisa estudar e precisa ter conhecimento, né? Um conhecimento, aí assim, a família chega lá e ele vai falar, opa, peraí, olha, a educação infantil é importante sim, por causa disso, 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 disso. E esse é um papel que cabe a todos nós. Né? É uma bandeira que a gente está defendendo. Eu estou falando especificamente da educação infantil, lógico que tem também questões similares no ensino fundamental, mas a educação infantil isso é muito mais profundo. E por conta da sua história no Brasil. Então acho que é importante isso e é um momento realmente maravilhoso da gente mostrar o quanto as professoras, né, educadores, gestores estudam e se preocupam para desenvolver as atividades das crianças. Então, a partir do momento que a gente começa a copiar e colar coisinha da internet e mandar para elas fazerem em casa, para pintar, para rabiscar, sem saber nem a gente exatamente porque está mandando aquilo, mas só para, né, dar fica quieto para a mãe, porque ela está pedindo atividade, gente, não demora muito, qualquer mãe olha e fala, viu, mas isso aqui eu imprimo na minha casa também, né? Qual é a finalidade disso? E eu fico muito feliz, né? Eu já tive relatos de algumas escolas que as mães foram lá antes de matricular a criança e perguntar, viu, qual que é a proposta pedagógica dessa escola? Posso conhecer a sua escola? Quem vão ser os professores? Qual a formação das pessoas? Isso não é ofensa, gente. A gente devia se orgulhar, né? A gente devia achar que, né, que isso é o normal e não o contrário, né? A mãe dá graças a Deus que põe o filho lá e não sabe nem o nome da pessoa que fica com essa criança o dia inteiro. Isso aí que é triste. Então a gente tem a oportunidade de manter esse diálogo e conversar com as famílias. Bom, para finalizar aqui, eu vou, né, mostrar também o outro material que é de 4 e 5 anos. Mas os exemplos são praticamente os mesmos, então 4 e 5 anos, ele vai fazer toda uma introdução. Percebam que esse de 4 e 5 anos, ele traz um documento, que é esse aqui, ó. Esse documento aqui, gente, que já está aqui, é o documento, só para explicar, tá? Que o Estado vai mandar para nós entregarmos para as famílias, né? Para todas as escolas, para todos os níveis, desde a educação infantil até o Fundamental 2 e médio. Tá? Pode ver que aqui vem uma orientação genérica, geral, para as famílias, começa na educação infantil, né? E vai até anos iniciais, e vai embora, ó, tá? Então, essa Fundamental 2, Ensino Médio, tá vendo? Ó? Esse documento aqui eu já disponibilizei, todas as escolas têm, a maioria pôs no Facebook, deve ter mandado para as famílias. Isso aqui é que vai vir impresso, tá? Então, não vai vir mais, né? Pelo menos até onde a gente sabe, não vai vir mais nenhum material impresso, né, da parceria que nós fizemos com o Estado para a educação infantil. É só isso que vai vir. Ele já está aqui nesse material da Prefeitura de São Paulo, para vocês terem uma ideia do que é. Exatamente esse material, só que descolado do resto da apostila, só esse pedacinho aqui, tá? Ó, educação de jovens e adultos, tá vendo? É até aqui, até a página 15 ele vai vir. Na verdade, até aqui que é o final dele, tá? Ó, lembra dele? É o material da Undime, ó, parceria com o Estado, Currículo Paulista, tá vendo? O governo do Estado. É isso aqui que vai vir. Não vem mais nada. Portanto,
as escolas de educação infantil precisam, né, se quiserem entregar alguma coisa impressa, é o momento de vocês estarem preparando algumas coisas para aproveitar a entrega desse caderninho, desse livretinho aqui junto, para não gerar aglomeração na escola e entregar de uma vez, tá bom? Beleza? O ensino fundamental a gente está guardando, além disso, mais uma outra coisa, mas a gente está vendo ainda também. Bom, aí vem de fato o caderno aqui para a educação infantil de 4 e 5 anos. Mesma coisa que o outro, os links, tá? Aqui tem ainda, aqui, ó, primeiro ano, né? Enfim, tem todas as sugestões de atividades. Até porque muito do que está aqui, gente, realmente é perfeitamente possível utilizar no primeiro, no segundo, até, né, em todos os anos, inclusive. Porque criança é criança, né, por um bom tempo, né? Não é porque ela vai para o ensino fundamental ou vai para o quarto ano que ela deixa de ser criança. Mudam os interesses, mas ela continua sendo criança. Então, mesma coisa, né? Ó, acolher, conversar, né? Então, eu sei que às vezes vocês vão falar, ah, nossa, mas é uma orientação, ah, mas eu não, não é ser psicólogo das famílias, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas é realmente buscar esse diálogo em forma de orientação, de dicas, né? Eu acho que isso é importante. Podem, né? Façam uma análise aí na escola dos vídeos, né? As escolas que mandaram vídeos para as famílias, vejam os vídeos que são mais relevantes, que têm mais acesso, que têm mais comentários. Vejam que tipo de vídeo que é, o que vocês estão falando nesses vídeos. É um exercício que vale a pena dar uma olhada para vocês perceberem o que as famílias gostam mais de ouvir ou não, ou o que chama mais atenção. Aqui ensina a criar uma rotina, então, quer dizer, não adianta eu mandar esse material impresso lá para a família. Ler e criar rotina. É importante eu fazer um vídeo mostrando, falando, olha, mamãe, né, lá na página 26, né, tem um caderninho de criar rotina. Olha, a rotina na sala de aula eu faço assim, assim, assim. Por que eu faço a rotina? A rotina é importante, ela cria uma estabilidade, ela diminui a ansiedade, né? Então, esses conhecimentos a gente pode e deve passar para as famílias. São orientações. Ah, todas vão fazer? Não sei, mas a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que isso é importante, tá? E aí vem a mesma coisa, né? Organização de brincadeiras, momento do sono, é importante isso, né? Eu não posso falar aqui por uma questão de ética, mas eu tive acesso, por exemplo, eu não posso ter aula online, um adulto, né? Eu não posso ter aula online porque o meu filho de 3 anos não deixa, fica subindo na minha cabeça, e como é que eu faço? Não dá, né, gente? Por favor. Então, precisa orientar também as famílias, se vão fazer ou não vão fazer, se tem condição de fazer ou não tem condição de fazer, a gente pode avaliar, né? E na medida do possível ajudar conforme for a realidade delas, mas, né, vocês reclamam muito, né, os professores, muitas vezes de comportamento, e eu sempre digo, né, que é uma coisa de a gente pensar bastante, porque comportamento tem muito a ver com a educação, né? A gente não vai aqui reeducar a família, mas é um processo. Então, não adianta a gente ficar querendo educar só a criança, né? Se a gente, quem educa a criança ou quem cuida da criança é o adulto. Então, quem trabalha com educação infantil não tem como não olhar para o adulto, não tentar reeducar, vamos dizer assim, esse adulto em prol da criança. Né? Não adianta eu falar para a criança escova o dente, lava a mão, se o adulto não souber disso e não pedir para a criança fazer isso. A criança vai cobrar, mas não vai ter muito fundamento. Então, a conscientização também tem que partir para os adultos. E esse é um momento, não só esse, mas esse é um momento que a gente tem talvez até mais possibilidades de fazer isso, tá? Agora eu finalizo mesmo, voltando lá só para terminar o material. Então veja, ó, depois, né, fala da rotina, da alimentação. Olha aqui, ó, coisas, né, que podem ser feitas. E aí de novo, ó, fazer uma construção de uma barraca dessa, né? Que habilidades? Explicar para a mãe o que que isso está desenvolvendo na criança, deixar a criança brincar de faz de conta, né? Fazer alguma mesa ou algum vídeo mostrando para a família que ela não precisa ter brinquedos formais, né? Que ela pode ter brinquedos não estruturados, que na verdade os brinquedos não estruturados, não precisa usar essa linguagem técnica, tá? Mas que os brinquedos não estruturados eles podem ser muito mais úteis e promovem muito mais criatividade e capacidade de desenvolvimento cognitivo do que brinquedos prontos,
Então, assim, essas informações que nós temos, que nós sabemos e que nós tentamos usar no dia a dia são fundamentais nesse momento para orientar a família. Aqui, ó, aquela brincadeira simples, né? Enfim, gente. E para cada uma delas sempre fazer, né, ou recorrer na minha cabeça a essa orientação. E aí tomar o cuidado, né, quantidade de tempo, essas coisas todas. Não adianta, gente, a gente se preocupar agora, não vamos, de maneira nenhuma, você tem que pensar numa atividade de 4 horas diárias para a criança, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque dificilmente vão fazer tudo isso que você vai propor para 4 horas. Segundo, a gente tem que saber, por exemplo, essa criança fica com quem? Que hora que ela levanta? Que hora que ela vai dormir? Que hora que ela come? Se é que ela come? Enfim, tem um monte de coisa que não tem como a gente saber ou como a gente intervir. Então a gente precisa pensar em coisas simples. Né? Então, por exemplo, um vídeo orientando, vamos supor que se vocês adotem na íntegra ou uma parte desse material as brincadeiras, sei lá, um professor pode fazer orientação para a família por semana, um professor, ou por dia, cada professor faz uma coisa, e aí a escola vai postando em todos os grupos, porque uma brincadeira daquela pode servir desde o bebê até a etapa 2. Então a gente não precisa ficar cada um no seu quadradinho, né? Esse é um dos males que a gente precisa sair do quadradinho, e agora uma oportunidade para sair desse quadradinho. Então, olha, professores, eu vou passar uma atividade assim para as minhas crianças, beleza, vou passar. Ah, essa atividade serve também para outra criança? Serve. Então vamos postar lá para essas outras crianças também poderem aproveitar, para essas outras famílias poderem aproveitar, tá certo? É claro que aí, né, entendo grupos de salas individuais, a gente pode sim, cada professor, é lógico, afunilar e olhar exclusivamente para os seus alunos, tá? Mas no que diz respeito a essas coisas de orientação às famílias, de orientação das brincadeiras, essas coisas mais globais, vocês podem combinar, cada vez um faz uma coisa, estuda junto, faz em dupla, se tiver, né? Quem tiver filho aí, né, pré-adolescente, adolescente, pode ajudar na questão tecnológica, se não souber, e por aí vai, tá bom? Então, assim, gente, eu quero encerrar aqui, né, e deixar, assim, uma mensagem para vocês de que a gente vai sair dessa, com certeza, mais fortalecido e que é um momento de que vocês precisam aproveitar mesmo para estudar, para interagir, para conversar mais entre vocês, apesar de não estarmos juntos e próximos, e também repensar muito sobre o papel dessa escola, né, que a gente vive, né? É, a gente está lidando, né? Quem lida hoje com a educação infantil de 0 a 5 anos é uma geração que já não é mais nem a geração X, tem um nome maluco aí que eu não lembro agora, que é uma geração que já passou essa geração X e que é uma geração que ela pensa de uma forma muito diferente da nossa geração, ou mesmo quem é mais novo que eu aí, né? É uma geração que pensa muito diferente. Eles não pensam de forma linear e a gente precisa parar de pensar, ou melhor, a gente não consegue, né? Mas a gente precisa pelo menos entender a forma como eles pensam, porque a gente é meio linear. Ah, eu vou fazer isso agora, depois isso, depois isso, depois isso, né? A criança não, ela vai em espiral, né? Então esse pensamento precisa no mínimo ser compreendido. Porque senão a gente vai acabar achando que toda criança tem algum problema de aprendizagem, na verdade não é isso. Na verdade é a gente que não está entendendo como é que ela aprende para poder ensinar. Tá certo? Então, um abraço a todos vocês e espero que tenha colaborado um pouco com esse vídeo aqui. Tchau, até a próxima.